Queria convidar vocês a ficar de pé. Vamos cantar mais uma canção que fala muito e muito bem da bondade de Deus. Ela diz um determinado trecho que ela diz que desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Amém? Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Voz que me guia em
poder se assentar. Já convido a pastora Aline para vir para cá. E reforço para você anotar sua pergunta, algo que você queira fazer, perguntar para a pastora Aline ou para a Bárbara, que no próximo bloco elas estarão respondendo, tá bom? Caso você não queira escrever, você também poderá falar, tá? Gente, eu amo esse louvor. Saber que o nosso Deus é fiel em todo tempo, né? Todo tempo Ele é santo. A gente muda, Ele não. Ele continua o mesmo. Gente, aproveitando que eu peguei meu microfone, quero pedir desculpa pela Bárbara. Nunca mais eu trago. Mentira, a Bárbara é uma bênção, gente. Uma bênção. Então vamos lá. Sei que o tempo é curto, eu quero dar o máximo que eu puder a vocês. Mas antes disso, alguém está à tarde, mas não estava de manhã? Ih, tem pessoas. Tem pessoas. Me presta o livro, que eu não peguei mais. Acabou, gente. Mas eu consegui ir lá no hotel. Fui uma mulher de pouca fé. Meu marido falou, leva mais um pouco. Eu ainda peguei mais um pouquinho que ele falou. Mas Deus é bom, né? Tenho certeza que o principal é que vai abençoar a vida e a igreja, o ministério de vocês. Mas eu acho que ainda tem, eu peguei mais no hotel, acho que tem 8 lá fora, tá, gente? Para vocês que não chegaram de manhã, é um manual de instrução para a igreja quando a gente fala de inclusão. Até a metade, ele vai te mostrar o porquê nós devemos incluir, e quando você entender o porquê, ele vai te ensinar como. Então é o porquê e o como da inclusão de crianças na igreja. Uma outra novidade que ele vai conseguir colocar o link, Pri. É isso? Esse ali. Ah, tá. É porque eu pensei que você ia botar o link para eles, como é que fala? Mas, gente, todo mundo aqui me segue? Quem não segue está em pecado, se converta agora em nome de Jesus. Sou presbiteriano não, mas eu... Então, quem me segue, gente, é fácil. Lá na minha bio tem um link, tá? O único link que está lá, não está nem no livro, que é desse curso. Eu estou na quarta edição do meu curso, 4ª turma. Ele se encerrou ontem, inscrição, graças a Deus foi uma bênção. E eu não gosto de turma com mais de 100 e poucos alunos, então a gente fechou. Mas eu pedi agora a equipe para mandar um link. E para vocês que são da igreja e outras igrejas, não adianta, eu não vou conseguir falar tudo num treinamento de 2 horas e meia. Mas no curso eu te dou 4 módulos com 5 aulas cada módulo. Além de todas as minhas aulas, que vai do início ao fim, falando sobre inclusão no Ministério Infantil. Mas eu vou conseguir entrar dentro, por exemplo, que eu não vou conseguir aqui, falar sobre autismo, sobre síndrome de Down, entrar dentro das características. Coisa que eu não consigo porque eu não tenho tempo aqui. Aqui eu estou me atendo mais ao Ministério Infantil. Mas no curso eu falo sobre todas essas características dessas crianças, das principais síndromes e deficiências. O curso vai ter uma aula bônus, eu falando de autismo na Célula Kids. Como lidar com uma criança autista na Célula Kids. No curso também você tem uma aula de comunicação alternativa. Então, nem todas as crianças você vai se comunicar da forma como nós nos comunicamos aqui, pela fala. Você se comunica pelo corpo, você se comunica pelo toque, você se comunica pelo olhar e se comunica através de alguns visuais. Então, tem uma aula de comunicação alternativa, tem uma aula de acessibilidade com a doutora Sônia e tem uma aula também, tudo isso que eu estou falando é bônus, além das minhas aulas, com a pastora Wilze, ensinando como ministrar para cada idade. Isso que a Bárbara falou, que cada criança, cada faixa, a gente vai ministrar de forma diferente, se comunicar de forma diferente. Tem uma aula dentro dela, que é uma aula bônus com a pastora Wilson, que vai te ensinar a ministrar para todas as faixas etárias. Para quem se inscrever,
Também vai ganhar a ficha de anamnese, ganha também... Ah, tá. Quem se inscrever hoje ganha também um treinamento que eu dou fechadinho, treinamento básico de inclusão. Esse treinamento você vai pegar, claro que você precisa assistir as aulas, senão você não vai conseguir falar com propriedade. Mas você vai pegar ele já está prontinho para você ministrar para a sua equipe. Né? Eu não preciso ir lá, talvez eu não consiga ir lá, mas você vai ouvir, você vai aprender, e aí eu te dou um PowerPoint prontinho, para você ministrar já para a sua equipe que está lá, ensinar eles, de forma, né, pelo menos assim, não vai entrar no Ministério Infantil sem antes ser treinado aqui com o básico, né, como agir, como fazer. Então, ele é bem recheado, ele é um curso que realmente eu não conheço outro que fale de inclusão dessa forma na igreja. Se alguém souber, até me fala, porque aí eu até preciso, mas eu não conheço outro curso assim, que fale de inclusão. Inclusão no Ministério Infantil. Os poucos que eu conheço vai falar só sobre autismo. Eles são focados. E esse não, esse vai trazer um pouco de tudo para vocês, tá? Então é isso. O link a Priscila tem, para quem é conhecido. Mas se você for no meu Instagram, ele vai estar lá, eles voltaram a botar agora, mas ele vai estar lá só até hoje, meia-noite, tá? E aí eles vão tirar. É só para a igreja de vocês mesmo que a gente colocou. Porque eu pedi para a equipe colocar lá, porque estava encerrado desde ontem. Acho que é isso. Então, nós vamos começar. Essa parte do treinamento vai ser mais prática. Vai ser o como. Como eu faço? Você falou de manhã, né, que a gente tem que incluir. Eu não consegui entrar muito na questão da conscientização, porque amanhã eu vou estar ministrando para toda a igreja. E eu vou trazer uma palavra, não é um treinamento, eu vou trazer uma palavra, mas a palavra vai conscientizar a luz da Bíblia sobre a inclusão. E agora eu vou trazer para vocês o como. Como, Aline? Como então pode colocar, tá? Já estou no slide. Como eu estou a partir da segunda parte. Isso aí. Inclusão no Ministério Infantil na prática. Né? Aí, isso. Ah, que passa? Como? Ah. Tá. Então vamos lá. Você está preparado para incluir? Né? Eu fiz essa pergunta para vocês de manhã. E aí, eu vou começar de forma bem prática a passear com vocês, desde a recepção até a entrega dos pais. Bem na prática mesmo. Nós vamos agora aprender juntos, para domingo você já estar preparado para receber todas as crianças. Se você ainda não faz parte do Ministério Infantil, se você está aqui porque acha que o sábado à tarde estava tranquilo e você estava com tempo e você resolveu passar por aqui, eu te digo que isso não é verdade, porque você vai ser usado dentro da sua igreja, dentro do seu ministério, e você já vai estar preparado para isso após eu terminar esses slides. Como receber uma criança com necessidade específica desde a recepção? Gente, o que acontece? Quando a gente chega na recepção, aí chega lá o pai. Aquele lá, o Miguelzinho fofo. Esse menino, o laudo dele era que ele não ia andar, ele não ia falar, ele ia até regredir, de forma até, de repente... ir para uma cadeira de roda. Ele anda de skate e de bicicleta, aprendeu. Já fala, não como a gente, mas já tem as palavras que eu chamo de sobrevivência. Tô com fome, tô com sede, tô com dor, que é o que uma mãe de uma criança com necessidade específica, uma das maiores preocupações dela é: se eu faltar, ele vai saber pelo menos pedir o que comer, o que beber. E o Miguelzinho, ele já sabe falar essas palavras. E esse domingo ele até falou que me amava, então ele já tá expandindo o vocabulário. E aí chega na recepção, e lá estão os servos lindos, maravilhosos lá na recepção. E geralmente o pai, já na ânsia de você entender que ele tem um filho com uma necessidade específica, ele já vai chegar falando. A não ser que ele esteja numa fase de negação, e aí eu vou falar isso mais lá pra frente. Mas se tiver tudo já caminhando, ele já vai chegar e falar: meu filho é autista. É natural. Por quê? Porque ele quer que você saiba, para que você já saiba o que fazer.
E aí você, com muita, proatividade, você já vira e fala assim: ah, que legal, que ótimo. Calma aí que eu vou chamar alguém da inclusão. Ou calma aí que eu vou chamar uma líder. E aí você já mostra para ele que ele pertence a um grupo. Parece que é bobo, gente, mas é natural. Quando você está fazendo isso, você já está segregando a criança, já está separando ela. Porque você ali na recepção, você já mostrou que há um despreparo de toda a equipe. Mas tem alguém que sabe. Calma aí que eu vou chamar. Calma aí que eu vou chamar alguém da inclusão. Calma aí que eu vou chamar um líder. E de alguma forma você já está segregando essa criança. Você já está mostrando que ele faz parte de um grupo que não é um todo. E qual é a melhor maneira então, Aline? A melhor maneira é você agir com naturalidade com essas famílias, não deixando de se importar ao ponto de eles perceberem, claro, que há uma necessidade ali a ser acolhida, mas não precisa ser assim. Vou falar da minha realidade. O Miguel, ele tem 6 anos, então na nossa igreja 6 anos vai primeiro para o culto e depois vai para a sala. Então ele chega ali e fala: ah, o Miguelzinho é autista. Ah, Miguel, muito bom você aqui. Etiqueta, botou tudo que tem. Olha só, paizinho, a porta ele vai para o Kids. A porta do Kids é lá, você pode ir, tá? Lá os líderes estarão esperando. Pai pega a criança e vai para a porta do Kids. Vai chegar lá, vai ter outro líder na porta. Vai fazer o check-in dele, ele vai entrar. Quando ele entra, aí ele mesmo diz que ele precisa de ajuda, porque é notório. Né? Ele vai demonstrar ali que ele precisa de um apoio. E aí a minha equipe de inclusão, ela vai estar... Lá está o Kids, todo assim, lá é grande. Então as crianças estão todas sentadas, os líderes todos separados. Mas nessa parede aqui vão estar uns líderes já de apoio à inclusão. Então eles estão ali. Quando o Miguel entra, ele já sabe, até porque na etiqueta vem o símbolo da acessibilidade da ONU, que eu vou mostrar para vocês lá na frente. Então ele já sabe, no check-in já identificou. E eles estão ali. Miguel entra como qualquer outra criança. Ele é dirigido para o lugar dele. É 6 anos? 6 anos é aqui. Aí, claro, gente, o Miguel, vou usar o exemplo dele, ele não senta. Ele não vai fazer. Vamos fazer, mas ele não vai ficar. Aí tudo bem. Aí a equipe vai vir de inclusão, vai até o Miguel e vai acompanhar o Miguel até a hora de entregar aos pais na saída. Mas o Miguel fez todo o processo para entrar no Kids. Ele já não foi segregado lá na recepção. Ele na recepção. Então faça o processo. Aline, tem caso que é específico, é claro, para tudo há exceção, mas a exceção não pode virar, né? Não pode, a regra tem que ser a exceção mesmo. Tem gente que não tem jeito, tem que chamar alguém para levar. Vai ter, claro, mas o que a gente puder fazer para que seja o mais normal, o mais tranquilo possível, é melhor e mais confortante, sim, para os pais. E aí ele vai lá para o culto. E aí chegou. Lá é uma parte do culto, tá? E é muito engraçado que essa foto, essa Juliana que está com essa criança no colo, que é um autista, ela é uma das minhas líderes mais top. Ela é uma supervisora da inclusão, mas ela está tendo uma postura totalmente errada. Eu falo que eu boto isso no treinamento, ela fala: mas pastora, você fica me queimando. Eu falei: tua postura foi muito ruim, eu tive que colocar. Mas ela é top, gente. Mas naquele dia ela mandou mal. Qual a postura do líder na hora do culto? Como eu falei, a criança entrou. Miguel, ele vai entrar e ele não vai sentar. Ele automaticamente, quando botar ele lá, ele vai levantar. A Gabi, você vai botar ela lá, ela vai levantar. O Eric, aquele que está no colo dela, não. Se você falar firme com ele, porque o autismo dele é bem grau 1 ali, o caso dele é mais um transtorno opositor. Então, se você falar firme com ele: Eric, você vai ficar aqui e daqui a pouco nós vamos para a sala. Usar a previsibilidade que eu vou ensinar para vocês já já, ele obedece comandos. Então, dependendo da criança, por isso que eu digo, faz tudo o que tem que fazer. Leva ele até... E observa qual é o passo a passo da criança. O Eric, provavelmente naquele dia, se destabilizou ali e não sentou. Aí, o que a Juliana fez? A Juliana, isso estava na hora da palavra, tá? Do outro lado ali, está acontecendo aquele teatro que a Bárbara falou, com os 2 escoteiros.
E a Juliana, que olhou para a foto rindo, crente estava fazendo certo, está com a criança no colo, e isso é errado. Não se coloca a criança no colo. Muito menos for homem, não precisa nem falar, né? Mas não se coloca. Aí a irmãzinha lá do outro lado, tá vendo de cabelo em branco? Ela está fazendo a postura certa, aquele do lado dela também é autista. E ela está ministrando baixinho no ouvido dele o que está sendo ministrado no púlpito. Então foi muito legal essa foto, porque ela mostrou exatamente o que fazer e o que não fazer. Então na hora do culto, aí agora eu vou detalhar um pouquinho mais. Eu já sei que aqui também é assim, as crianças vão para o culto e depois elas vão para a sala. Tem igreja que não tem culto, vai direto para a sala. Enfim, aí tem que todo mundo tentar encaixar na sua realidade. O fato é, 2h30, dependendo da criança, é muito. É muito tempo para ficar dentro de uma sala. Você tem que ser muito bom, mas muito bom, e a criança ainda tem que ter boa vontade para tu conseguir. Então assim, é quase impossível. Então, o que eu, Aline, faço e dá certo? Nesse momento do culto, eu não fico muito em cima das crianças. Eu deixo eles louvarem, explorar. Claro que tentando um limite, né? Não sobe na bateria, apesar de eles subirem, a gente tenta que desça. Mas assim, não fico sufocando eles, tipo, tentando ministrar o princípio ali. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter a parte da sala. Por isso que eu estou falando que cada um tem que analisar a sua realidade. Eu vou ter mais tempo na sala. Então ali eu não forço muito com eles. Eu deixo eles mais livres. Quanto mais livre eles estiverem, menos sobrecarga eu estou colocando e menos chance de ele desestabilizar. Então eu deixo mais eles ali. Aí ele senta, ele corre. Gente, ali exatamente ali tem 170 crianças sentadas. E dessas 170 crianças, naquele dia ali, tinha mais ou menos 12 autistas, né, dentro daquele espaço ali. Então, 2 devia estar sentado. O restante estava solto. Não solto de forma assim, deliberada. Não, estava com um líder do lado acompanhando. Mas sem forçar, senta. Não adianta, gente. Se ele não vai sentar, você ficar forçando a barra com ele. A gente vai conseguir, talvez, umas outras estratégias melhor na sala. Então, ali eu deixo ele mais à vontade. Isso é uma estratégia minha. Deu certo na nossa igreja, tá? Eu não gosto de ficar sufocando a criança nesse momento, porque eu tenho mais 1 hora com ele na sala. E eu sei que vai estressar ele. Tá? Então eu deixo ele chegar, ir para sua cadeira, e aí ele já vai mostrar que ele é uma... Porque assim, eu falei que eu tinha 12 autistas, só que eu devia ter mais uns 20 com TDAH, mais uns 5 com transtorno opositor, mais uns 2 síndrome de Down, mais um cadeirante, mais um do andador. E nem todos eles precisam de um auxílio de um mediador ali do lado. O meu cadeirante não precisa. Ele precisa estar bem posicionado para que ele veja o culto, mas ele não precisa de alguém ministrando para ele. Então, oi. Isso é um culto de crianças. Lá na nossa igreja, enquanto o pastor Josué está pregando para as crianças, para os adultos, eu estou no Kids, por exemplo, pregando para as crianças de 5 a 8 anos, 9 e 10 está na sala e 11 e 12 está com a Bárbara no sub-13. Tudo separado, tudo para criança. Então aquele culto que eu estou falando é um culto só de crianças, de 5 a 8 anos. Tá? Isso aqui é só a turminha de 5 a 8 anos. O Eric está com 5 anos. Então, ali eu tenho diversas deficiências e transtornos. E a maioria delas ali, não precisa que eu coloque o mediador do lado. O Gui, ele é com andador, então eu preciso ajudar ele a sentar, tirar ele do andador, aí ele coloca o andador do lado e ele senta. Zero questão cognitiva e intelectual. Aí, então, você tem que, por isso que eu estou falando, faz o processo com a criança e deixa que ele te mostre o que ele precisa. Porque senão você pode ser capacitista. E aí, eu vou ser bem prática no capacitismo para você entender. Capacitismo é quando, por exemplo, imagina que tem uma porta ali e vem um cadeirante. E o cadeirante, gente, ensaiou a semana inteira para chegar naquela porta sozinho, fazer assim com o pé, a porta abrir e ele entrar. Você, com toda a bondade do seu coração, quando viu ele chegando, correu e abriu a porta.
Eu sei que você quis ajudar, mas você foi capacitista. Você correu na frente dele para abrir a porta porque você não acreditou que ele fosse capaz de abrir sozinho. E a gente faz isso toda hora. Toda hora. Cara, o cadeirante, tudo que ele queria era fazer, ele ensaiou a semana inteira o pezinho dele ali. Você correu abrir a porta para ele. E a gente faz muito isso com as nossas crianças. Então, deixa a criança chegar e ela mostrar a sua necessidade. A maioria das crianças eu já conheço. Eu já sei exatamente como ela vai se comportar. Vai ficar sentada 10 minutos, vai levantar. O outro não. Então, eu já sei, a equipe já sabe lá, vai fazer o seguinte. Ih, chegou o Gui. Tranquilo, pode deixar. Chegou a Gabi, gente. Bota 2 do lado. É assim. Tem uns que... A Gabi hoje, nesse exato momento, eu preciso de 2. Ela tem uma força, ela tem 11 anos, ela tem uma força. Uma força. Que eu preciso de um ministrando e mais um do lado. Porque se ela resolver, de repente, atacar as outras crianças, vai precisar intervir, colocá-la no chão e quase dar um golpe de jiu-jitsu nela para travar ela por trás. Orientação do próprio pai da família e das mediadoras. Então, assim, é um caso bem sério que eu tenho. Então, eu tenho que colocar 2 com ela. Porque um só não vai segurar se ela resolver, né, desordenar e avançar alguém. Então, eu já conheço e eu vou deixar ali na hora do culto. E aí a gente vai para a sala. E aí na sala eu vou ter um outro formato para pastoreá-los. E aí eu trouxe, eu vou continuar falando, mas eu trouxe algumas perguntas chaves que as pessoas me fazem muito, muito no Instagram. E aí eu peguei para conseguir fazer uma coisa que realmente atendesse vocês, eu transformei essas perguntas no treinamento para eu conseguir, talvez, responder o máximo das suas dúvidas. E uma delas é: pode ficar na mesma sala várias crianças autistas? Isso foi uma dúvida que as pessoas sempre fazem, porque na maioria não tem várias salas. Você vai ter uma sala de 5, uma sala de 6, uma sala de 7. E nessa sala de 5 você tem 3 autistas, 4 autistas da mesma idade. Como é que você faz? Se você for perguntar aos pais, eles vão falar assim para você: ah, deixa o meu filho ficar na sala de 2 anos. A idade dele mental é de 2 anos. E assim, gente, nós não somos clínicas, a gente tem que entender isso. Aqui dentro pode ter doutor, pode ter psicopedagoga. Eu sei que tem psicóloga, tem gente aqui da área, mas deixa eu te falar, a igreja não é clínica. A gente não está aqui para tratar os transtornos, a gente está aqui para inculcar a palavra de Deus, ministrar na vida das crianças. Então a gente tem que ter cuidado com essa linha tênue. Eu tenho doutores mesmo, médicos na minha equipe, e eles são, assim, bem treinado. O crachá de médico fica lá fora. Ali quem dá o tom sou eu, da maneira que a Bíblia nos ensina. Não estou ali para dar laudo. Ah, mas eu senti no coração de dar um laudo pela essa criança. Eu tenho 30 anos de carreira. Eu sei, eu estou vendo. Amado, eu não tenho só ela não. Eu tenho mais uns 5 para mandar para o seu consultório e você fazer de graça. Então você faz. Mas aqui dentro não. Aqui é para ministrar a palavra de Deus. Não é para dar laudo. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque quando a gente está com essas crianças na sala, por exemplo, se você só tem uma sala de 5 anos, uma de 6, uma de 7, e você tem mais de uma criança na mesma idade, vamos botar eu na sala de 3 anos ali. Eu tinha 5 crianças naquela sala, autistas. E eu coloquei 5 líderes lá dentro, fora, a equipe. Eu coloquei mais 5 lá, um para cada criança. Não ficou bom. Ficou desconfortável. Para quem, Aline? Para as que não eram autistas. A gente tem que tomar cuidado com a preciosidade. Porque a gente, eu, por exemplo, vou falar de mim. Eu que lido muito com a inclusão, às vezes eu fico muito de preciosidade com a inclusão. E esqueço dos outros, mas não pode. Não ficou confortável. Por que ele pode ter um tio só para ele? Por que isso? Porque, tá entendendo? Porque ficou muito. Uma coisa é ter 2 crianças com 2 líderes ali numa sala com 20. Outra coisa é você ter 4, 5, 6. E cada um com um líder especial para eles. Então, nessa hora, nós vamos trabalhar. Aí, nessa hora, eu vou abrir exceção. Foi por isso que eu falei na questão do médico ali, do olhar clínico. Eu trabalho com a idade cronológica. Se tem 8, é 8. Se tem 9, é 9. Ah, mas meu filho tem a idade mental de 2 anos. Ali nós vamos trabalhar com a idade cronológica.
Como eu disse, nós não somos clínicas. Ah, mas vai ser mais confortável. Para quem vai ser mais confortável? Geralmente é mais confortável para os pais. Por quê? Porque na sala de 8 anos, ele vai ter que se esforçar muito, porque ele tem as questões dele. Na sala de 4 anos vai ser mais fácil para ele. Só que quando eu pego essa criança de 8 anos e coloco na sala de 4 anos, com laudo ou sem laudo, eu estou retardando o processo dele. Eu não estou sendo efetiva. Eu posso até ganhar um sorriso dos pais, mas eu não estou ajudando a criança. E como o nosso ministério é um ministério focado na criança e não nos pais, eu vou fazer o que é melhor para a criança. Desculpa, mãezinha, mas ele vai ficar no de 8 anos. E você pode ter a minha palavra. A primeira que ele quer que ele se sinta bem sou eu. Eu vou para lá e vou ficar com ele. Por quê? Por mais que seja difícil nas primeiras vezes, eu estou puxando, eu estou ajudando ele no processo, no desenvolvimento. Então, eu não trabalho com idade psicológica. Estou falando isso porque isso, quando vocês começarem, isso vai vir toda hora. Outro dia chegou uma mãezinha lá com um rapaz de 19 anos. Pastora, não estão deixando eu entrar. Aí eu falei, onde? Ela no Culto Kids. Eu falei, tá, me conta um pouquinho mais. Aí ela, então, ele tem idade mental, já tem lá de 6 anos. Falei, mãezinha, mas ele tem a força de 19. Ele tem o tamanho de 19. E o que eu faço? A igreja tem que estar preparada para receber esse jovem. Ele é um jovem. Eu não posso colocar um jovem porque tem uma necessidade específica com as minhas crianças de 6 anos. A força dele é de jovem. Eu preciso que ele vá para o... Aí a igreja tem que se preparar. É mais um desafio para a igreja, gente. É mais um desafio. Lá eu comecei a me preocupar com a questão da transição. E as minhas crianças autistas que fazem 12, 13 anos, como é que eu vou fazer? E aí tinha uma doutora Sônia, que era o meu braço na inclusão. Ela está desde o início comigo, estava desde o início comigo. Ela me ajudou, ela me orientou muito. Ela foi uma mentora para mim, sabe, quando eu comecei. Porque ela tem muita experiência. E eu cheguei para ela e falei, está na hora de você ir. Você vai para a base. Por quê? Porque quando eles fizerem 13 anos, eu preciso que você esteja lá para a inclusão continuar. Me deixa aqui sozinha. E ela foi, tá uma bênção. Porque faz 13 anos, a integração é diferente. A Bárbara explicou aqui, né? Lá faz 13 anos, tem um culto de envio, envia as crianças. Na inclusão, eu demoro 6 meses para fazer isso, dependendo da criança. Fez 13 anos, eu vou começar a fazer a transição devagar, aos poucos, chamando o líder da base para ficar no culto com ele, um culto ainda ali, infantil, para ele começar a ter afetividades quando ele chegar lá. Então é um processo um pouquinho mais demorado, para que ele no próximo ele vá ser enviado. E aí a Sônia já está lá, já fazendo um trabalho de inclusão. E aí depois da Sônia, que a Sônia vai de 13 a 16, aí nós temos o Biuan, que ainda não está conforme o Kids e como base. Ainda está precisando ainda de bastante reforço. Mas eu estou treinando lá, estou ajudando eles para que, quando chegar, porque é a igreja precisa incluir, não é o Ministério Infantil. Senão o que adianta? Todo o trabalho ali vai ser jogado fora. A igreja precisa saber que a gente precisa avançar. Então, a igreja precisa estar preparada. E aí ele vai para outra fase, conforme ali a gente foi entendendo que ele está maduro para isso. O que fazer na hora da crise? Primeiro você precisa entender o que é crise e o que é birra, né? Eu falei um pouquinho de manhã, né? Eu gosto do exemplo bem claro. A birra, a criança quer o chocolate, você deu o chocolate, ela parou. Acabou a birra. A crise não. A crise a gente precisa ajudar essa criança. Como, Aline? Aí eu posso até entrar agora em algumas, né? Eu vejo que alguns psicólogos falam algumas. Eles usam de alguns recursos que eu não vi lá dentro de forma muito efetiva. Quando a criança está em crise, eu começo assim. Primeiro, eu uso os recursos que a gente tem mais nas mãos. O que é? Massinha.
Já está no bolso, tá? Todo líder que está com criança em inclusão tem que ter massinha no bolso. Massinha é igual chiclete, tem que estar no bolso. Criança, ou dá até antes. Se você sabe que é uma criança que vai ter crise, uma criança que desordena, já dá a massinha. Não funcionou a massinha. Não funcionou a massinha. Então vamos lá, vamos pegar lá nosso kit lá com blocos, números, tudo que tem de montar. Isso geralmente ajuda. Não funcionou. Ficha de anamnese. Qual é o objeto afetivo? Lembra do objeto afetivo que eu falei de manhã? Qual é o objeto afetivo? Ah, tá. Vamos para o objeto afetivo. Não funcionou. Tira a criança do ambiente e leva ele para um ambiente mais tranquilo. E aí é muito engraçado que outro dia a criança teve a crise lá. Quando eu cheguei, estava todo mundo em cima da criança. Olha para mim. Jesus te ama. Eu também te amo. Gente, isso não funciona não. Funciona não. E se ele ainda tiver um todezinho ali para caprichar, ele ainda dá na sua cabeça. Melhor coisa, se for um chãozinho assim gelado, ainda dá uma equalizada em alguns. Caso contrário, tatame, deixa bola, almofada, para quem for montar a sala, né? Um cordão, um balão sensorial. Ou então, só deixa ele no chão. Deixa ele ter a crise dele. Aos poucos, vai passando. Vai passando. E aí ele vai voltando e você vai se aproximando dele. Gente, o mais importante para mim disso tudo é o objeto afetivo. É onde eu mais tenho resultado. É quando eu trago para a criança aquilo que ele gosta. Que já é um objeto que ele gosta, que é afetivo a ele. E eu consigo. Mas tem crise que não, gente. Tem crise que não vai ter jeito. Tem crise que a gente precisa da ajuda dos pais. Não sei aqui, mas lá na igreja é o seguinte. Se nada funcionar, vai me chamar. Da inclusão. Como se eu fosse conseguir. Se eu não conseguir, aí a cara de frustração fica todo mundo olhando. Tipo, se ela não conseguiu, quem vai conseguir? Só que tem coisas que a gente não consegue naquela hora. E sabe qual é a palavra de conforto que o Senhor me deu? Tem 2 anos e eu uso ela quase todos os dias. Tá tudo bem. Se eu não conseguir hoje, eu consigo amanhã. Se você não conseguir agora, a gente consegue no próximo domingo. É sem peso. É sem peso. Tem que ser leve para a criança e para a gente. Senão a gente vai para casa chorando. Porque não ganhou isso, porque não conseguiu, porque a criança não sentou. Mas a gente precisa mais uma vez, eu vou reforçar aqui. Nessa hora, é a hora que a família mais nos ajuda com todas as informações que deu lá na anamnese. Estou no culto e vão lá me chamar. Pastora, você precisa ir na sala de 5 anos. Por quê? Porque tem uma criança com crise lá. Eu falei, mas não tem ninguém? Todo mundo já tentou. Aí eu falei, tá bom. Aí fui lá. Cheguei lá, usei tudo que eu sabia. E nada. Ela gritava, ela rodava e ela pulava. E eu perguntei, gente, já pegou a ficha de anamnese? Pastor, é visitante. Eu falei, Aí, porque assim, eu não chamo os pais por nada. Nada. Falo para a equipe, planta cambalhota, deita, faz o que for, mas não chama os pais. Tem empatia, deixa eles assistirem o culto. Mas não tinha o que fazer. Aquela criança não estava feliz. Eu não sabia o que fazer, porque eu já tinha feito todas as manobras. Eu não tinha uma anamnese que me falava, eu mandei chamar os pais. E falei, pede para chamar a mãezinha para mim. Aí a mãe chegou. Falei, querida, tudo bem? Me apresentei para ela e falei, olha, eu não queria ter te chamado, mas a sua princesa, ela não está feliz lá na sala. Olha minhas palavras. Eu não cheguei para ela e falei assim, olha, ela está lá com crise, pulando, batendo, gritando. Sua princesa não está feliz na sala e eu estou preocupada com ela. Você me ajuda? Onde ela está, pastora? Eu falei, ela está na sala de 5 anos. Aí ela, me leva lá, por favor. Levei. Quando chegou na porta da sala, ela falou assim para mim, você vai abrir a porta, você vai deixar ela te achar com o olhar. Quando ela te achar, você deixa a porta aberta e sai. Eu não vou nem entrar. Gente, eu não estou brincando, foi assim, de forma literal. Eu abri a porta, ela estava gritando e pulando. Quando eu abri a porta, aí ela
Ela parou olhar em mim, ela fez assim, ó. Aí eu olhei para a mãe e ela, mas deixa a porta aberta. Aí eu falei pro líder, deixa a porta aberta, coloca alguém aqui, mas não fecha a porta. E saí com a mãe. Falei, o que houve, mãezinha? Ela falou assim, então, ela tem uma característica muito singular dela. Ela não pode ficar em nenhum ambiente que não tenha ou uma janela ou uma porta aberta. Que faculdade que vai me ensinar isso? Aos doutores da área. Vocês já aprenderam isso na pós de vocês? Família. Olha a importância da família. Agora eu já sei, quando ela chega, se a sala tiver aquela janelinha de a gente deixar uma brecha, ok? Se for uma sala que não dá para deixar, algum líder tem que ficar na porta com a brecha aberta. Porque senão ela não fica. Ela grita até. E aí, é isso, gente. A gente precisa entender o porquê da crise. Não adianta ficar apagando incêndios todo domingo. Resolvendo das maneiras que a gente sabe com técnica. Precisa entender por que ela tem crise. Por que ela tem crise? E também entender também até o teor daquela crise. Porque, por exemplo, você tem crise, ninguém chama ninguém para cuidar de você. Tua crise vai e volta. E tem crianças que também manipulam a própria crise, dependendo do grau, dependendo. Então você tem que entender. Por isso que a melhor pessoa para te ensinar a lidar com essas crianças é a família. É a família que vai falar, ó, cuidado, hein? Se der mole, ele vai fugir. Ó, cuidado, tá? Tá batendo. Entrou na fase de bater. E a criança chega lá, bate em todo mundo. É a família. Eu sempre estou perguntando, e aí, alguma novidade, mãezinha, me fala, como é que estão os tratamentos? E ó, entrou na puberdade, agora tá, entendi. Galera, olha só, falou que entrou na puberdade, melhor agora a gente já agir assim, tá entendendo? Outro dia, a Gabi fez assim no meu cabelo. Aí eu toda, né, a gente é bobo, né? A gente acha que é para que a criança tem que ficar, só porque é criança, aí eu... Coisa bonita, fazendo 11 anos, fazendo carinho na cabeça da tia. Pá, no meio da minha cara. Aí, né, eu segurei. Aí ela, ai, pastora, não fala assim não, ela percebe. Eu, como assim? Ela percebe, tem que tratar com naturalidade. Se alguém fizesse assim no seu cabelo, você ia falar assim? Falei, não. Então, não fala com ela também, porque ela percebe, ela ficou com raiva. E eu lá, a menina bonitinha, passando o cabelo da tia. E ela me deu um tapa na cara mesmo. Aí eu fui lá, equipe, por favor. Se ela fizer carinho, deixa. Age com naturalidade. Age com naturalidade, senão vai dar ruim pra gente. Família. É. Gente, doeu, tá? Eu me mantive firme. Eu já fui pra casa toda destruída. Senhor, faz parte. Como agir com os pais que não falam sobre a condição do filho? Outra pergunta que vocês vão ter toda hora. Os líderes vão vir para cima de vocês. Eu não sei agir, a criança tem. E os líderes viram tudo médico, né? Tudo médico. Começa a querer dar laudo para tudo quanto é lado. Tudo sabido. Falei, é autista? Fico assim, quem laudou você? Aí fica naquela agonia. Por quê? Porque os pais não falam. Mas aí, gente... É um outro treinamento. No meu curso eu tenho um módulo só sobre isso, porque eu gosto muito de falar sobre isso. A gente precisa respeitar as fases das famílias. Nós não sabemos em que fase que ela está naquele momento que ela chegou na sua igreja. Lembra que eu falei hoje cedo? Fase da negação, fase da revolta. Eu não concluí de manhã. Quando chega naquela fase que eu falei para vocês, em que ela aceita... que a família aceita e fala assim, agora é comigo, não tem jeito, eu vou ter que fazer alguma coisa. Nós criamos, ainda tem uma outra questão, que esse aceitar, geralmente, estatisticamente falando, chega primeiro para a mãe, não chega para o pai. Então a mãe vira uma leoa, o filho é meu. O filho é meu. Aí é tudo com ela. O pai, eu estou falando de conversa de gabinete, de dezenas de gabinetes que eu faço toda semana. Não dezenas que eu faço toda semana, dezenas que eu já fiz, né? Eu faço gabinete toda quarta e quinta com os pais. É conversa de gabinete. O pai começa a sair de casa às 6 para trabalhar, a criança está dormindo. E a voltar às 11, a criança está dormindo. Porque ele não ama a criança? Não, claro que não. Porque para ele está mais difícil. E ele não quer lidar com o confronto.
E aí ele não vê. Só que aí o que acontece? Distanciamento do casal. E o gabinete que eu faço é de divórcio. Já não querendo mais ficarem juntos. Não é 1 ou 2 não, tá? São dezenas. Então, você não sabe em que fase a família chegou perto de você quando ela deixou essa criança lá. Lá no iniciozinho, quando a gente começou, uma líder pegou a criança e ela sentiu que a criança era autista mesmo, ele era bem clássico. Clássico que a gente fala pisava na pontinha do pé, estereotipia, não falava, bem clássico. Só que o pai, era pai mesmo, era o homem que estava lá. Ele estava ainda numa revolta, numa negação. Entrou alguma coisa no meu olho. Numa negação. E aí, na hora de entregar a criança. Ai, entrou um pelinho no meu olho, gente. Não, papel. É o diabo agindo. Querendo me parar. Tá derrotado, demônio. Tô boa. E aí o quê? E aí a menina foi entregar ele. Aí quando foi entregar a criança, ela falou assim para ele: gente, olha, isso deu pano pra manga. Esse eu pedi até o pastor Josué para me ajudar a resolver. Porque a menina falou assim: ele é autista, né, pai? Aí o pai: vou colocar aqui para facilitar para a equipe da semana que vem, tá? O pai nunca mais voltou. Aí eu tive que tentar falar. Não fui atendida. Pedi ajuda do pastor Josué. Isso deu pano pra manga. Por quê? Porque ela achou que ela podia laudar ali. A gente não sabe. Aquele pai não estava preparado para falar. E tá tudo bem. Se coloca no lugar dele. Às vezes você tá ali no domingo, só que na sexta-feira você acabou de receber um laudo. E o médico, cheio de sensibilidade, falou: seu filho não vai andar não, tá? Seu filho não vai se formar não, tá? O seu filho provavelmente não vai casar não, tá? E aí ele chega no domingo lá, e aí você vira autista, né? Ele fez pouco, eu acho que eu ia sacudir a cabeça dela. Falei pra ela, ia te dar um sacode. Não tinha que falar nada. Insensibilidade, a gente precisa entender, se colocar no lugar do outro. O nome disso se chama empatia. Empatia. Os casamentos estão acabando. Porque o pai, ele tem uma questão ainda mais forte que a mulher. É difícil para ele imaginar que o filho que ele queria jogando bola não vai jogar. É difícil ele entender que está tudo bem não jogar bola, a gente pode jogar dama. Demora para cair a ficha. Demora para ele entender. E aí os casamentos, eu fiz um gabinete com um casal novinho. E aí a menina falou muito bem, falou: pastora, a gente está fazendo gabinete para te contar um pouco a história do nosso filho. Você conhece o B, tal. Então ele é autista e agora o nosso de 2 anos está também com diagnóstico. A gente não está sabendo muito bem lidar, então a gente veio aqui para ouvir uma palavra da senhora. A menina falou tudo bem, a mãe, tal, Quando o pai começou a falar, o pai começou a chorar. E ele falou: eu não estou aceitando. Por que os 2? O que ele está querendo falar comigo que ele não fala? Por que com meus filhos? Ele começou. Eu não estou sabendo lidar, pastora. Não estou sabendo. A vontade que eu tenho é botar os 2 na sala e eu ficar trancado no meu quarto, porque eu não estou conseguindo. Eu deixei ele falar. E nessas horas, gente, às vezes é ficar calado mesmo, tá? Às vezes ele só quer falar. Deixa ele falar. E fica assim. É isso. Quando ele terminou de falar, eu falei: eu imagino a sua dor. Ele falou assim para mim: por quê? Me responde não, por quê? Tu não é pastora? Aí eu sempre falo, né? Eu vou ler para a Bíblia, né? Tem que ir para a Bíblia, vamos lá. Isso é uma passagem. Perguntaram ao mestre por que se ele era cego, quem pecou. Aí ele falou assim: tá. E qual o propósito? É assim, eles querem uma resposta. E eu falo: não tem a resposta que você quer. A que eu vou te dar não vai te agradar, eu sei.
O propósito é que você adore ao Senhor teu Deus, enquanto não está bom. Quando ele disse, é para honra e glória do meu nome, é para que a gente entenda que tudo é para honra e glória do nome dele. Se não está bom, é para honra e glória do nome dele. Se está ruim, se está chovendo, se está com dor, é tudo para honra e glória do nome dele. Mas eu falar é fácil. Eu sei que quem está sentindo é difícil. Então, eu falo, mas eu recuo, claro. Só sei que depois que eu consegui ir lá, eu falei para ele assim: você está precisando chorar. Aí ele: você vai chegar na sua casa, você vai fechar a porta do seu quarto e você vai chorar. Chore, grita. Vai perguntar por quê para Deus. Pergunta o porquê. Vai mostrar para ele que você está se sentindo injustiçado. Faz o que você quiser. Agora me escuta aqui, falei para ele. Quando você acabar, você enxuga seu rosto, abre aquela porta e vai amar seu filho. Porque ele é a bênção que Deus te deu. Mas tem bênção nisso? Duro. Aí eu falei assim, não estou dizendo que é uma bênção ele ser autista. Eu estou dizendo que seu filho é uma bênção na sua vida, sim. Ele é uma bênção na sua vida. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falo sempre isso para os paizinhos que chegam chorando. Claro que o meu ombro está ali para eles chorarem mesmo. Mas depois eu sempre falo, agora levanta. A gente não tem, não há essa, a gente não tem chance. A gente não tem chance não, a gente não tem, como é que fala? A gente não pode errar. Direito. A gente não tem direito de parar. A gente não tem direito de parar. A gente vai ter que continuar. Então chora, grita, enxuga o rosto e sai e vai amar seu filho. Com ou sem laudo. Porque como disse aquele casal para mim de manhã que eu mostrei para vocês, é um jogo de xadrez. É realmente. E se o rei e a rainha cair, o jogo acaba. A gente não tem oportunidade para isso. Gente, quando eu paro? O meu para quando? Fala para mim. Bárbara não, você não sabe de nada. Quem fala comigo? Priscila. 4h35? Impossível. Não, são 4h26, Priscila. É que horas que eu paro? 35? Sou obediente, hein? Só temos 8 minutos. A Bárbara falou quanto passou naquela vez? 20, né? Então tá bom. Ela tá começando nada, isso aí tá querendo crédito. Ninguém faz pergunta para ela, não. Quando que a líder de sala deve solicitar a equipe de inclusão? Isso é muito importante, gente. Olha, eu vou te confessar que eu comecei de uma maneira levantando a equipe de inclusão. Eu realmente tenho uma equipe de inclusão, eu não vou mentir. Nós temos uma equipe de inclusão. É uma equipe grande, é uma equipe com 120 líderes só para inclusão. É uma bênção, glória a Deus. Mas essa não é a realidade de 99% das igrejas. Então não comece como eu comecei. Sabe quem é a sua equipe da inclusão? Toda a equipe do Kids. Toda a equipe do Kids. Todo mundo, essas crianças são de todos. Hoje eu estou tendo um trabalho danado para poder colocar isso na cabeça deles, porque eu montei a equipe. E aí toda hora, meu filho, caiu, chama a inclusão. Às vezes, pastora, autismo. Nossa, inventaram esse negócio de TOD, é TOD. Falei, amada, TOD o quê? Às vezes não é nada, a criança está ali, sabe? Mal educado toda a vida. Estão achando que é TOD. Mas tudo chama inclusão. Então, difícil, povo. Mas então, gente, ali eu botei esse slide para vocês entenderem que não existe essa equipe da inclusão. Porque isso é 1% das igrejas. Então, a equipe sua da inclusão é a equipe que está servindo no dia. É claro que nós precisamos, aos líderes da igreja, precisa ter uma pessoa para dar o tom. Tá? Tem a líder de criança aqui, por exemplo, que é a Priscila. Precisa de uma líder, já estou jogando o mesmo verde, para você se incomodar, que é dessa igreja. A Priscila precisa de alguém que fale, Priscila, o Ministério de Inclusão, eu vou liderar, eu vou estar à frente.
eu vou estar contigo nessa. Porque aí é ela que vai se aprofundar mais, é ela que vai correr atrás, é ela que vai dar o tom para a equipe. A liderança sim, mas não precisa. É natural que dentro da equipe vão começar a sobressair algumas pessoas. A mãe de autista, a mãe da criança com TDAH, a psicopedagoga, a psicóloga. Esses vão começar a se destacar. Por quê? Porque já trabalham com essas crianças lá fora. Então, claro que na hora do sufoco lá, o help vai ser para eles. Chama fulano de tal. Mas a equipe de inclusão é a equipe do Ministério Infantil, gente. A ministração para as crianças atípicas deve ser na sala das idades respectivas ou na sala do Rep Room? É nas salas que todas as crianças estão, tá? Como acontece lá? Lá a gente pega, tem um roteiro que a Bárbara falou aqui, tem um roteiro, né, com todos os passo a passo do Culto Kids. E aí o que eu faço? Eu olho para esse roteiro e eu pergunto assim, o que esse roteiro quer falar com as crianças? Aí vai estar lá. Dentro disso tudo, o roteiro quer dizer que Jesus é o melhor amigo da criança. Eu vou pegar o princípio e vou transformar em um recurso simples para que toda criança consiga ser atendida. Então, eu vou pegar lá um fantoche de Jesus, vou pegar um amigo tal, e vou criar aquele recurso. Esse recurso, a equipe vai passar e vai pegar para usar com as crianças que não são oralizadas, as crianças que têm um déficit cognitivo, intelectual, que tem ali aquela compreensão mais limitada e a gente precisa usar algo mais simples com elas. Então, e isso tem que ser na sala, porque senão não é inclusão. Mas eu não vou também mentir para vocês. Às vezes é preciso tirar da sala e ministrar. E aí, gente, quando você tira da sala, você ministra ali repetidas vezes. Inculcando. Acabou, volta com a criança para a sala. Volta com a criança para a sala, porque lá é o lugar dela. Tem as dinâmicas. Aline, como participar das dinâmicas? Gente, a dinâmica, se a criança não anda, é você no colo com ela. Se ela não corre, é você que vai correr com ela. Mas é inadmissível você falar. Tem uma irmã que falou para mim lá fora, ainda bem que eu nem lembro dela, que ela não vai achar que eu estou falando para ela. Mas é que eu lembrei aqui agora. A irmãzinha falou para mim lá fora. Ah, é porque a gente já pede logo para esperar no cantinho, porque a gente acha o seguinte, não vai participar, espera no cantinho. Ai, meu amigo, chegou? Vocês conhecem ele? É o palhaço da igreja. E aí bota no cantinho, e aí vai lá e depois a criança participa na próxima que é sentada. Não! Não! É de correr? Pega o liderão, pega no colo, vamos embora. E corre junto. Ah, mas Aline, é muito cansativo, eu sei. Ai, minha perna está doendo. Eu sei. Eu já falei, vou repetir de novo, hein? Descansar na eternidade. É isso. É empatia. Eu tinha uma célula Kids. Eu tenho célula Kids desde que eu entrei na igreja. Mas há 2 meses eu tive que me desfazer da célula, porque como eu acabo sendo um ponto de referência de inclusão na igreja, todas as mães com filho autista queriam para minha célula. Eu já estava com 5. Já não tinha como, já não estava saudável. E também não queria falar não. Ah, não vai porque eu já tenho 5 lá. E aí eu, pastor, conversamos, a liderança conversou e achou melhor eu parar por um tempo com a minha célula para que eles entendam que qualquer outra célula pode receber os filhos. Não precisa ser na minha. Mas eu fiz um trabalho de inclusão dentro da minha célula porque eu queria criar aquele módulo que eu falei que tem no meu curso. Autismo dentro da célula Kids. Para eu escrever esse módulo, eu queria viver. Então eu deixei mesmo vir autismo na minha célula porque eu queria saber como fazer. E aí eu aprendi muito. Não pode ter a célula do lado do adulto, por exemplo. Célula do adulto na sala e a célula de crianças com autista na varanda, onde que dá para ele ver os pais, por exemplo. Não dá. Tem que tirar os pais do campo de visão da criança. E aí eu fui, né? Não adianta você ter uma célula na varanda com um banco desse e uma mesa assim, fria, né? Tipo, sem nada, sensorial, e achar que a criança vai ficar lá. Não vai ficar. Precisa de algo sensorial. Bota uns almofadões. Ah, não tenho dinheiro. Pega o edredom, coloca no chão. Mas tem que ter alguma coisa sensorial para essa criança se sentir à vontade ali. E eu fui aprendendo com isso para poder escrever no curso.
E aí tinha uma menina na minha célula. E ela era assim, gente. Aí eu botei a célula de crianças lá no sótão. Por quê? Porque na varanda tinha vidro, eles viam os pais. E não estava legal. Então eu subi com as crianças e os adultos ficaram na sala. E ela era o seguinte, eu tenho tinha duas líderes comigo. As líderes estavam ministrando para as crianças e eu fiquei por conta dela, porque ela estava bem agitada. Aí ela chegava lá em cima, olhava para mim e falava assim, desce. Aí eu descia. Aí ela chegava na sala, olhava para a mãe dela, sobe. Gente, eu não estou brincando. Foram 14 vezes que eu subi e desci aquela escada. E aí, quando eu estava descendo, na 14ª vez, eu murmurei. E eu falei, poxa, Jesus, eu não fiquei deitado o dia inteiro, eu estava trabalhando. Eu estou com a minha perna cansada. E você podia me ajudar, que ela ficasse só lá em cima ou aqui embaixo. Jesus me ignorou. Aliás, pensa uma pessoa que sabe me ignorar. Não sei o que ele tem comigo, mas ele me ignora geral, de fato. Quando ele fala, eu fico logo atenta, porque me ignora quase todo dia. Aí ele, nem é com ele. Aí eu desci a escada. Quando ela foi de novo lá na mãe, olhou para a mãe, aí o Espírito Santo falou comigo, falou assim, você está cansada? Quantas horas você fica com ela? 2 horas. Na semana, a mãe dela fica 24 horas. Nossa, eu falei, esse Espírito Santo é comigo então. Sobe. Desce. E eu subi e desci aquela escada quantas vezes aquela criança queria. Claro que minha perna não parou de doer, porque nem isso ele fez. Continuou doendo. Continuou doendo. Outro dia eu fiquei, mas tudo bem. Tem propósito, né? Esse negócio de crente, tudo tem propósito, não tem que acreditar nisso. Tem propósito. Empatia. Empatia, nós precisamos sentir a dor dessas famílias. Então a gente precisa fazer o nosso máximo, ainda que doa, as nossas pernas, que doa, o nosso corpo. Quando chamar os pais, essa é fácil, nunca. Aprendido? Anotaram? Essa vocês anotem. Quando chamar os pais, nunca. Tem pai aí? Grita amém. Amém com força. Às vezes dá vontade, eu sei. E aí, estou eu no domingo kid, para lá e para cá. Eu sou agitadinha, gente. Nem perceberam, né? Eu sou ligada no 220. Eu ainda tomo café. A médica fala, tu é louca. Pessoa como você tinha que ficar longe de cafeína. E eu tomo, e eu fico lá agitadíssima. E aí vem uma mãezinha, pastora, queria te contar da minha filha. Eu falei, amada, hoje, domingo, eu não consigo parar ela rapidinho. Aí eu, cadê ela? Tá lá na sala de 11 anos. Nós somos visitantes. Aí eu falei, que legal. Então me conta rapidinho, depois você marca um gabinete para me contar melhor, hein? Ela é uma bênção, pastora. Muito calma, tá medicada. Olha, vocês vão amar. Eu falei, que legal. E vocês estão tudo bem? Aí ela, tá tudo bem. Meu marido era pastor de uma igreja e teve 3 AVCs, ele tá acamado. E a igreja nunca nos visitou. Aí eu falei, irmã, então vamos conversar melhor sobre isso. Você marca um gabinete? Eu atendo quarta e quinta. Marco sim, agora eu vou lá conhecer sua princesa. Cheguei na sala de 11 anos. Não era sub-13, não. Fulano de tal, tá aqui? E pastora, foi no banheiro com a Juliana. A Juliana é a líder, aquela que fez a posição errada. Aí eu cheguei no banheiro. Ju, tá aí? Tô, pastora, aqui atrás. Quando eu chego lá, aí tem os bidês, né? Bidês não, as cabines do banheiro. A Juliana tá em cima do vaso de um, olhando pro outro. Aí eu, o que houve? Ela, vem ver. Aí eu subi. A menina, calma, medicada, tranquila. Estava toda no chão, nua, toda suja. Reze para tudo quanto é lado. Morrendo de rir. Altas gargalhadas. A Juliana, tem que chamar a mãe. Como é que a gente vai fazer? Eu falei, nem morta. Ela, como assim, pastora? Ela está com o marido acamado. Ela está com o marido acamado, ele teve AVC, ela me contou que a igreja não visita, a mulher está sofrendo. Nós vamos dar um jeito nisso aqui. Ela, vai atrás de lenço umedecido, toalha, vai lá.
A Juliana volta, a gente limpou ela. Sabe quando essa mãe foi saber que isso aconteceu? Muito tempo depois eu contei para ela rindo. Empatia. Empatia. Foi legal? Claro que não, gente. Claro que não. Mas você acha que eu ia ter coragem de chamar a mãe, depois de ela me contar tudo aquilo? Essa mulher ia falar, poxa, eu vim para a igreja. E coitada, era vergonha que ela ia passar, porque ela me disse que a menina era super calma, tranquila. Que eu não ia dar trabalho nenhum. Então assim, empatia, chamar os pais, nunca. Posso diagnosticar? Isso é fácil também, vou correr. Não, você não é médico? Ah, mas eu sou sim. Sou neuropediatra. Ótimo, vai tratar na sua clínica. Ainda trata de graça, que eles vão gostar mais ainda. Como deve ser o momento de entregar a criança aos pais? E essa é muito importante. A forma como isso acontece, determina se essa família volta ou não. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem mãe aqui de autista, pai? Tem alguns, né? Me diz se eu estou mentindo. Eles deixam o filho no lugar. Primeiro que eles ficam inquietos. O que será que está acontecendo? Daqui a pouco vão me ligar, né? Vão tocar meu telefone, fica assim. Quando você vai chegando para perto, ele já vai imaginando o que vai falar. É assim. E aí, eu falo para minha equipe o seguinte: fale o que os pais não sabem. Que ele mordeu, que ele bateu, que ele fez isso tudo ele sabe, não é novidade não. Quando ele deixou para você, ele sabia que ia fazer isso. Fale o que os pais não sabem. Foi uma bênção. Nossa, nós louvamos juntos. Ele levantou as mãos e nós corremos. Fale o que os pais não sabem. A forma como você entrega determina se essa família volta. Outro dia estava uma fila imensa lá no Kids, inclusive a parte de prioridade. Aí eu vi a mãezinha e eu falei, vou começar a ajudar. Libera essa daqui que eu vou levar lá para a mãe na fila. Para eu desafogar a fila. E peguei. Menino, cheguei na metade, a mãe deu uma carreira perto de mim. Fala, pastora. Falei, não, nada, é porque estava na fila, eu estou tentando desafogar. Trouxe para... Pô, pastora, faz isso não. Ufa. Está acostumada. Já estava achando que eu ia chegar lá para falar. Eu estou entregando porque, dá não, hein? Dá não. Está entendendo a situação, gente? Nada que eu inventei, nada que eu tirei de livro. Tudo isso aqui é vivência. Do início ao fim, o que eu falei aqui é o que eu vivo. São histórias reais. Eu preciso acabar. Isso não é inclusivo, esse tempo. Mateus 16:15. Tem que pregar o evangelho para todo mundo. Vocês já sabem, né? Por favor. Não vai dar para entrar na terceira parte. Me convida na próxima. Olha só. Quem sabe quem é a garotinha? Ninguém? Quem falou? Tina Turner. Uma das maiores vozes que o mundo teve. Só que essa voz podia ter sido a maior voz que o evangelho teve. Sabe por que não foi? Porque não souberam lidar com a diferença. Essa história é real, está no livro dela. É real. Ela não se encaixava no padrão. É padrão que eu e você chamamos de normal. Você se acha normal, né? Eu já me achei. Hoje eu não me acho, não. Mas é normal as pessoas se acharem. E o que sai da caixinha, sai do padrão, não é bem-vindo. Essa mulher podia ter sido a maior voz. Imagina, gente, a potência que essa mulher seria dentro da igreja. Mas a igreja não soube lidar com a diferença. E um dia ela saiu e nunca mais ela voltou. E o diabo acolheu. O mundo deu todas as oportunidades para ela. É isso. É isso que está acontecendo dentro da igreja. Depois de muitos anos, as nossas crianças estão aqui dentro e a gente ainda não sabe lidar com a diferença. E de forma bem sutil, mesmo que não seja por um puxão de orelha, nós a expulsamos. E lá fora ela vai ter oportunidade que nós não soubemos dar aqui dentro, porque eu não soube lidar com aquele que não fala, com aquele que não ouve, com aquele que não corre, com aquele que é cadeirante. Precisamos lidar e aprender a lidar com a diferença. Eu vou repetir o que eu falei hoje de manhã. Hoje você já pode se considerar uma pessoa entendida quando o assunto é inclusão. Você não é mais o ignorante.
Sabe aquela frasezinha, a ignorância é uma bênção? Você não pode mais usar, porque o Senhor te trouxe até aqui para te dizer que você pode ir muito além. Eu não tinha nada a ver com a inclusão, absolutamente nada a ver com isso. Eu não tenho filhos, não tinha filhos com alguma necessidade específica, não tinha nada com esse ministério. E um dia o Senhor falou: você vai ter que ir. Há 2 anos atrás, o meu filho teve um diagnóstico de TDAH. E nesse dia eu também tive, porque a psiquiatra explicou que é genético. Quando uma criança tem TDAH, é igual a altura, pai alto, filho alto. Se a criança tem TDAH, ou o pai e a mãe tem. E aí ela começou a falar as características do meu marido. É ela, é ela, é ela. Eu falei, meu Deus, 11 anos juntos, eu não tinha visto nada. Ele falou, eu sempre vi, só não sabia que tinha nome. Mas é ela. E saímos de lá com 2 laudos. E eu falei, pra mim, eu não vou tomar nada. Cheguei até aqui, vou fazer nada com isso não. Ignorância. E o meu filho não, ele vai ter que ser tratado. Mas eu comecei a questionar Deus. Falei, poxa, agora que eu estou lidando com essas famílias, agora que tudo que eu faço é em prol delas, aí o Senhor me dá um laudo, 2. Aí novamente ele me ignorou, lembra? Adora fazer isso. Ele falou, vou te dar mais um, só para você calar a tua boca, parar de reclamar. Aí mandou mais umzinho para o meu filho, concretizou mais um, que é a síndrome de Tourette. É síndrome de tiques múltiplos. Ele não sabe lidar com ansiedade, ele coloca para fora através dos tiques. Então, se ele não tomar uma medicação, ele sofre muito bullying. Alguém já viu alguém tendo tiques? Mas não é tique. O Tourette são tiques múltiplos. Ele faz, tipo, como você vai fazer com a perna, com o braço, com a boca, e ainda faz barulho. Eles são múltiplos. Então, isso na criança é muito ruim, porque ele sofre bullying. Então, ele tem que ser medicado. Tudo isso, você vê como é que a nossa sociedade é disfuncional. Tudo isso, a base de tudo isso é a ansiedade. Você vê. A base de todos esses transtornos, pastor, a maioria é a ansiedade. Não sabe lidar, coloca para fora. E eu continuei reclamando, claro. Reclamei de novo. Achei um absurdo. Achei injusto. E um dia ele me levantou, de madrugada, eu fui até o quarto do meu filho e ele falou, tem nada a ver com ele, tem a ver com você. Aonde eu preciso que você vá, você precisa estar sensível a essas mães. Nas minhas palavras ele falou, está muito fácil para você, está muito na teoria. E eu falei, tá bom, Senhor, eu entendo. E aí, mesmo eu falando, Senhor, eu entendo, ele me mandou outro. Não é fácil não esse negócio de Deus, hein? E aí, a minha filha, agora, ela tá com 7 para 8 anos e ela não lê, não escreve. Espertíssima, inteligentíssima. O QI dela tá 118, 116. Alto, acima de 109 é muito bom, já tá bom. Mas ela não lê e não escreve. A gente está caminhando para dislexia ou para um PAC, que é um transtorno no processo central auditivo. A criança não escuta da forma como você fala. Basicamente é isso. Mamãezinha me parou ali fora. Falou que ontem descobriu que o filho dela tem TDAH. Ela está por aqui. E eu disse para ela, o TDAH ele traz inúmeros prejuízos, principalmente na parte acadêmica. Mas, em contrapartida, é o transtorno mais fácil, se tratado, de a gente chegar a um bom resultado. Bom, eu não sei, mas eu estou aqui. Eu não sei se é bom, mas o resultado está aqui. E olha que eu nem fui tratada quando criança, né? Eu fiz 5 faculdades pela metade. Eu nunca lia livro. De 2 anos para cá, a minha vida mudou. Esse ano eu já li 16 livros. Mas eu não li nenhum best-seller que todo mundo mandou ler. Porque aí eu não consigo, eu só leio o que eu quero. Inclusão em criança, eu leio tudo e tudo me agrada. Qualquer outra coisa, eu não faço. Isso foi muito ruim.
por muitos anos na minha vida, porque eu não me sentia parte. Sempre achei que todo mundo fosse melhor do que eu, porque todo mundo conseguia. Sempre achei que as minhas amigas eram mais inteligentes. Sempre tentei me enquadrar. Sempre. Eu tinha uma questão, então, de... Isso as crianças com TDAH têm muito, tá? Uma questão de aprovação. Uma questão de aprovação. Eu tinha muito. Tudo eu precisava ser aprovada pelo homem. Tudo. Se eu escrevesse um texto sobre psicologia comportamental, e eu sei que a Bárbara é psicóloga comportamental, e ela me segue, eu ficava ali esperando a Bárbara curtir. Isso é sério. A Bárbara não curtia, eu apagava. Eu nem questionava o fato de ela não ter visto, o fato de ela não ter gostado e o problema é dela. Não, eu apagava. Mas a notícia boa é que agora eu me conheço. Eu tenho uma identidade afirmada, aprovada no Senhor. E é Ele que me aprova. E hoje, se você não curte o que eu escrevo e o que eu falo, é só deixar de me seguir. E tá tudo bem. Porque eu vivo sobre a aprovação do Senhor. Só que as nossas crianças não conseguem ainda ter a postura que eu tenho. Elas ainda sofrem muito. Elas sofrem por não saber lidar com esses sentimentos que eu falei para você. Elas sofrem porque elas não sabem se justificar. Ela não sabe falar, ei, errei, volta aqui. E aí elas vão fazendo uma coisa em cima da outra para tentar acertar. São as nossas crianças, são as nossas vidas. E todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. Olha para o lado, tem alguém com a unha igual a sua? Não tem. E triste você que se acha normal, porque você não é. Todos nós somos limitados. Talvez a sua limitação não seja física. Quando a gente olha, não vê. Mas em alguma área você precisa que alguém caminhe com você. Você não é perfeito, porque é perfeito só o nosso Senhor. Então nós precisamos amar as nossas crianças e respeitar as suas diferenças. Mas não adianta só se indignar com as coisas que aparecem na internet. Precisa fazer alguma coisa. Não adianta ficar se indignando com vídeo de macumbeira falando o que quer e não quer. Aquilo lá só não vai acontecer quando a gente se levantar e ir para dentro do ministério infantil. Chegar antes dela. Você sabe de quem é o coração da criança? Quem acha que é do diabo, levanta. Quem acha que é de Deus? Eu te digo que é de quem chegar primeiro. O coração da criança é de quem chegar primeiro. Então que cheguemos nós. Que a gente corra e alcance o coração dessas crianças, com ou sem laudo. Que a gente ama. Que a gente dê o nosso melhor. Porque a nossa corrida logo, logo vai terminar. E nós vamos chegar na eternidade sem nada disso. Eu queria te convidar para ficar de pé. Nós vamos cantar aquela? Eu queria te convidar a louvar esse refrão desse louvor que eu gosto muito. Porque eu vim aqui. Eu sei que quando o Senhor tira uma serva de casa, é porque Ele tem algo para falar. E eu tenho certeza que o Senhor me trouxe aqui porque Ele quer que essa igreja viva algo novo. E a minha oração é que vocês comecem a partir de hoje viver algo novo. Nessa igreja, nos ministérios aqui representados, nós vamos viver algo novo. Então, ao ouvir esse refrão dessa música, que você cante, mas não cante da boca para fora. Fala para o Senhor, Senhor, eu te entrego as minhas limitações, porque eu quero viver algo novo. Pede para Ele vir te visitar agora. Senhor, me visita. Mãezinha, paizinhos atípicos, o Senhor também tem algo novo para vocês. A vida após o autismo, a vida após o laudo. Pode ser que talvez agora vocês não vejam com tanta clareza, mas a vida, a esperança. Viva por fé. Viva por fé. Não viva pelas coisas que você vê. A fé
é que vai fazer com que o sobrenatural aconteça. E se for da vontade de Deus, nenhum diagnóstico para seu filho, porque só quem tem o poder de parar é nosso Deus. Só o nosso Deus tem poder de parar as nossas vidas. Homem nenhum tem esse poder. Agora, se por acaso for a vontade de Deus que o seu filho siga a vida com um diagnóstico, que Ele enxugue as suas lágrimas, que Ele te faça uma leoa, que Ele te faça um leão, para vocês protegerem essas crianças, proteger ele desse mundo mal, escolher uma boa igreja para pastorear a vida deles. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo que faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. O Senhor te trouxe aqui para que você viva algo novo. Não despreze a oportunidade que Ele está te dando nessa manhã, nessa tarde. Eu não sei como você chegou aqui, eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua dor, eu não sei se você deixou algo em casa que talvez quando você voltar esteja lá te esperando e seja motivo de derramar suas lágrimas. Mas eu quero te dizer que se o Senhor te trouxe aqui é porque Ele quer cuidar de você. Ele quer te sarar para que você seja cura para outras pessoas. Nós precisamos estar curados para levar a cura. O Senhor quer te curar. Ele quer sarar as suas feridas. Ele quer colocar filigranas de ouro em cada rachadura causada pela vida. Tem um livro que eu li na contracapa dele, um conto que falava assim: existia um olheiro e num pequeno vilarejo, e esse olheiro ele construía vasos lindos, enormes, quase do tamanho de uma pessoa. E aí ele construía esses vasos e colocava lá para o vilarejo todo assistir, ver aquela beleza. E aí quando todo mundo estava olhando, ele quebrava o vaso e todo mundo ficava: por que ele quebrou? E aí ele ia reconstruindo aquele vaso com aqueles pedacinhos, com aqueles cacos. E ele ia, e o vaso ia subindo. E o vaso ficava de pé, só que cheio de remendo, cheio de cicatriz. Porque quando o vaso quebra e a gente reconstrói, fica as marcas. Mas aí ele vinha com um potinho, sabe com o quê? Filigranas de ouro. E aí ele passava as filigranas de ouro em cada rachadura daquele vaso. E o vaso ficava lindo, muito mais belo do que o vaso novo. Esse é o nosso Deus. O vaso reconstruído é muito mais belo do que o vaso novo. O Senhor te trouxe aqui para te reconstruir, para colocar filigranas de ouro nas suas rachaduras, para que você saia daqui empoderado, que você saia daqui sarado, para sarar, para curar e para restaurar a vida dessas crianças e dessas famílias. Que Deus te abençoe.